Boa noite, sejam todos aí bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, né, do nosso programa Bom Físio. E o tema da nossa live de hoje é uma famosa frase, um questionamento, né, que muitos fisioterapeutas costumam ter, que é a seguinte frase: já que o meu paciente melhora, já que os meus pacientes melhoram, por que eu preciso me atualizar? Então, por que eu preciso usar técnicas atualizadas? Por que eu preciso me atualizar se eu tenho resultado com os meus pacientes? Se eles melhoram, né? Então, a gente vai vir em cima disso. Então, o tema da live hoje é discutir isso aí, tá bom? Porque parece ser bobo, né? Mas existem ainda muitas pessoas, muitos profissionais que não sabem a importância, né? Que procuram se tratar com pacientes, com profissionais atualizados, qualificados, né? A gente só dá valor aos pacientes, aos profissionais qualificados, aos profissionais atualizados quando a gente está na posição de paciente. Então, quando você é paciente, você quer procurar um profissional que seja o melhor, o mais atualizado, mas quando se trata de você se atualizar para oferecer o melhor para o seu paciente, às vezes a gente fica com preguiça de sair da nossa zona de conforto, né? E se mantém na zona de conforto. E não quer e acha que é bobeira ou que não precisa se atualizar para poder gerar mais resultados. Então vamos bater vamos fazer aí um bate-papo sobre a importância disso. O que não sabemos sobre não se manter atualizado, o que acontece na nossa prática clínica que nos confunde com os resultados, que a gente acha que o nosso paciente melhorou por causa da nossa intervenção, mas na verdade ocorreu alguns confundidores. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa live, tá? Então se você pensa que não precisa se atualizar, se liga aqui nessa live que nós vamos falar aqui hoje, vamos dar dados embasados cientificamente, nós vamos discutir sobre isso aí, a importância de se manter atualizado, tá bom? Então esse é o nosso episódio de número 49 do programa Bom Físio. Então nesse programa eu discuto toda semana quais são as melhores intervenções fisioterapêuticas e as mais eficazes e as menos eficazes para tratar uma certa patologia. E hoje nós vamos falar de uma maneira de atendimento, uma maneira de atender o seu paciente que gera mais resultados, ou seja, através do embasamento na evidência de alta qualidade metodológica, é estar sempre atualizado. Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, o meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou pós-graduada em traumato-ortopedia e mestre em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Primeiramente, eu gostaria de definir um pouco, né, o que é estar atualizado. Então, o que é a pessoa, o profissional, ela estar atualizada? Então, estar atualizado não é você buscar ali o que fazer com o seu paciente em redes sociais de experts, não é acreditar em tudo que as pessoas falam ou que postam, né? Se aquilo não estiver embasado cientificamente. Então, é muito fácil a pessoa falar que está embasado cientificamente, mas ela não provar através da evidência de alta qualidade metodológica. Então, é muito fácil falar que é embasado só porque está publicado, mas, na verdade, aquela publicação ela está cheia de viés. Ela é um estudo que a gente não pode confiar, porque ela não foi um estudo muito bom conduzido, foi um estudo mal conduzido. E aí o diferente desses profissionais é o que? É identificar se realmente aquilo que aquele profissional fala, aquilo que está publicado, aquilo que está postado realmente confiável. Se realmente veio de uma fonte confiável, onde a gente possa confiar no que aquilo está dizendo. Então é preciso a gente investigar a qualidade metodológica das publicações. Estar atualizado é buscar, em base de dados confiáveis, as respostas
para suas dúvidas. É montar um plano de tratamento através da evidência de alta qualidade metodológica. Isso sim é estar atualizado. E, consequentemente a isso, a gente consegue oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes, tá? Então, a gente consegue buscar ali qual é a técnica mais eficaz para poder ter um resultado melhor, mais rápido. É através dali que a gente vai montar um plano de tratamento com técnicas que realmente geram o efeito que a gente quer, o efeito proposto para poder reabilitar aquele paciente, chegar no objetivo do nosso paciente. Então, é através da evidência que a gente consegue alcançar esses resultados. E com isso a gente consegue alcançar os melhores resultados com os nossos pacientes, a gente consegue ter clareza em qual técnica utilizar com o nosso paciente, qual técnica vai gerar realmente o efeito proposto. É através desse passo a passo, é através da evidência que a gente vai ter essas respostas. E isso sim é estar atualizado. Tá? Então não é ficar indo pegar o que as pessoas falam, só porque falou é verdade, só porque está publicado é verdade. Então a gente precisa ser mais criteriosos, né? Criteriosos ao realizar um plano de tratamento do nosso paciente, tá bom? E a importância de estar atualizado, de montar um plano de tratamento atualizado, ela vai além de aumentar o seu reconhecimento profissional, a sua valorização. Então, além de você aumentar essas coisas, você também vai ser um profissional onde você se preocupa com o bem-estar do seu paciente, você busca por resolver o problema dele e, acima de tudo, em dados que já foram comprovados. Então, em dados que são confiáveis, né? É saber se aquela técnica gera realmente o efeito que você quer e não simplesmente aquela técnica vai gerar um efeito placebo, um efeito que você vai estar enganando o seu paciente. Então, estar atualizado vai muito além do reconhecimento da profissão. É você se preocupar com o paciente, é você querer o melhor para o seu paciente. E ter certeza que você está realizando com ele o melhor e ter certeza também de que o que você está realizando vai ser bom, vai ter um resultado positivo, vai chegar no objetivo que você quer, tá? Porque existem muitas técnicas, né? Muitas técnicas que elas não geram o efeito proposto. Existem técnicas que às vezes a gente está usando para poder aliviar a dor e que aquela técnica ela não tem o efeito de aliviar a dor. E como eu sei disso? Porque eu testei no paciente? Porque eu acho que é assim? Não, é porque a evidência trouxe para nós que aquela técnica não tem efeito. Então, é a partir disso que eu falo com segurança que tem técnicas que apresentam menos efeito e tem técnicas que apresentam mais efeito, porque já estudaram isso para nós e tá aí para a gente poder estudar e saber e aplicar na nossa prática clínica. E existe, eu já comentei em algumas outras lives, que existe uma plataforma, né, onde o paciente ele faz uma busca, ele pode pesquisar nessa base de dados se ele está recebendo o melhor tratamento, se ele está recebendo ali as técnicas mais atualizadas. Então, o paciente pode fazer essa busca, existe uma base de dados. Então, imagina um paciente ir lá fazer uma busca e descobrir que ele não está recebendo a intervenção mais eficaz, a mais atualizada. Ele vai perder aquela confiança em você. E isso está cada dia mais fácil. A informação ela está cada dia mais fácil, né? Buscar por informações hoje em dia é muito mais fácil e rápido através da internet. Tem um lado bom, porque a gente pode buscar por coisas boas, pode trazer somente coisas boas, é preciso filtrar isso. Mas por outro lado é ruim, porque aí como a informação está de uma maneira tão fácil, as pessoas às vezes podem se enganar ali com alguma notícia que é falsa. Né? A gente escuta muito falar aí, cuidado com as fake news, isso também ocorre na nossa profissão, né? Então existem aquelas técnicas que são fake news, são aquelas técnicas que não vai gerar aquele efeito que a gente quer. E é através da atualização que a gente vai saber identificar se aquela técnica gera mesmo o efeito que a gente quer, né? O efeito que
queremos gerar com o nosso paciente para alcançar o objetivo dele. Como por exemplo, vou dar um exemplo, você vai operar, vai fazer uma cirurgia de alto risco. Então, para você fazer uma cirurgia de alto risco, você vai buscar por um profissional que você sabe que ele é competente, um profissional que é atualizado, um profissional que você sabe que ele está sempre embasado cientificamente, que ele faz as buscas em bases de dados para poder montar ali o plano de tratamento do paciente dele, ou você vai ir num profissional onde ele está arcaico, já está parado há anos ali, né? Só fica atendendo os pacientes dele com aquelas técnicas que ele aprendeu na graduação e ele não se atualiza. Então, qual profissional você escolheria para poder te abrir, para te tratar? O que está atualizado ou aquele que está desatualizado, né? O que está atualizado, ele busca qual é a melhor técnica que gera menos efeitos colaterais. Isso tudo é estudado. Então, você vai buscar por qual profissional? Eu particularmente busco pelo que é atualizado, pelo profissional que ele está sempre atualizado. E eu não busco pelo profissional que está desatualizado. A gente não vai colocar ali nossa vida em risco, né? Principalmente numa cirurgia de alto risco. Então a gente busca por profissionais atualizados. E isso também reflete na nossa profissão. Então os pacientes, eles querem profissionais capacitados, profissionais bons e profissionais atualizados. Profissionais que vai usar a técnica certa para gerar o efeito certo com você. E não simplesmente usar qualquer técnica ou a mesma técnica com todo o paciente, porque é mais cômodo do que ir lá se atualizar. E aí eu já uso essa aqui mesmo com todo mundo, vou usar mais essa aqui. Fico usando às vezes as mesmas técnicas para tratar tudo. Dor na articulação, tá com a mesma técnica. Dor muscular, tá usando a mesma técnica. Então, o paciente também quer um fisioterapeuta atualizado. O mesmo se a gente fosse virar a chave, né? Você ser o paciente e precisar de um fisioterapeuta. Você ia querer receber o melhor atendimento, não ia? Você ia querer um profissional que vai resolver o seu problema. Um profissional que está atualizado nas técnicas que ele está realizando, que ele está realizando a melhor intervenção com você. Então a gente precisa, quando a gente troca de lado, a gente consegue enxergar a importância, né, de ter um profissional atualizado. Mas muitas das vezes, quando a gente fala da gente se manter atualizado, sempre cai ali na zona de conforto, na preguiça, na procrastinação de se atualizar. E acaba usando sempre as mesmas técnicas, vira aquela bola de neve. Você fica sem tempo, vai usando a mesma técnica e o tempo não vai aumentando e você continua naquelas mesmas técnicas e você não chega, você sabe que você não está atualizado, você está usando a mesma intervenção, mas você não consegue quebrar esse ciclo, né? E o tema da nossa live hoje é exatamente esse, é a gente falar sobre se o meu paciente melhora, se eu tenho resultados com o meu paciente, por que eu preciso então me atualizar? Então a gente vai debater aí esse tema hoje, que eu acho que é muito comum as pessoas pensarem isso. Eu já tenho resultado com o meu paciente já melhora, o que a evidência vai acrescentar, né, na minha vida? Ou por que eu preciso me manter atualizado? Por que eu preciso me atualizar? Então, eu vou responder a essa pergunta com uma analogia. Vamos supor que nós vamos fazer uma viagem para a Europa e a gente tem várias conduções, várias formas de chegar na Europa. Então, vamos supor que a gente vai para a Europa de caravela. Então, eu fiz uma pesquisa aqui rápida, se daqui do Brasil até a Europa de caravela demora em média 30 dias, mais ou menos. E se a gente for de avião, demora em média 16 horas. Então, qual veículo você prefere chegar na Europa?
de caravela ou de avião, né? Já que as duas formas te levam à Europa. Então a gente pode escolher. A gente, além do tempo ser diferente, um vai demorar 30 dias para chegar na Europa, com o outro vai demorar 16 horas, a gente ainda corre vários riscos de ir de caravela. Como? Você pode ter uma tempestade no caminho e não chegar, você pode sofrer um acidente, a caravela afundar, enfim, pode ter vários acidentes no percurso que não vão fazer você chegar ao objetivo final, que é na Europa, né? Se a gente for de caravela. Agora, pode acontecer algum acidente com o avião? Pode também, pode acontecer algum acidente, mas o risco é muito menor, né? Porque já sabemos que o avião é o meio de transporte mais confiável que existe. Então é muito mais difícil, o risco é muito menor de acontecer alguma complicação ali. Não é impossível, mas é mais difícil. Agora, quais são os riscos de acontecer na caravela, com a caravela? Já é muito maior. O risco de você sofrer um acidente e não chegar na Europa é muito maior. Então agora vamos levar essa analogia para a nossa prática, para a nossa realidade. Então a caravela é o nosso tratamento sem embasamento científico e o avião é o nosso tratamento com embasamento científico. Então com o embasamento científico você tende a chegar no objetivo muito mais rápido. Você tende a gerar o resultado com seu paciente com mais eficácia e eficiência. Então, você gera mais eficácia no seu tratamento, você alcança o objetivo com ele. Por quê? Porque você vai estar usando as técnicas certas, tá? E se você estiver na caravela, você pode alcançar o objetivo? Pode até alcançar o objetivo, mas você vai ter que passar por um percurso muito maior. Às vezes você vai ficar com o paciente muito mais tempo, ou seja, se você não estiver embasado cientificamente, você vai demorar e, digo mais, você às vezes pode até complicar o seu paciente. Se você usar uma técnica que não é eficaz para aquela disfunção, você ao invés de melhorar, você pode piorar o quadro dele. Então você pode retardar a evolução desse paciente. Então é muito sério, é muito grave a gente também realizar qualquer intervenção com os nossos pacientes, né? E a gente vê muito isso, né? A gente às vezes não dá muita confiança para essa parte de atualização, porque pensa que não é tão agressivo assim, né? Igual abrir um paciente. A gente não abre paciente, tudo bem, mas a gente carrega uma confiança muito grande nas nossas mãos. É uma responsabilidade muito grande. Então a gente precisa ter mais cautela em qual técnica utilizar e não somente utilizar por utilizar, porque não vai fazer mal para ele. Pode não fazer mal para ele agora, mas às vezes uma técnica pode fazer mal, pode piorar, pode atrapalhar no tratamento ou simplesmente não pode fazer efeito nenhum e ele continuar sempre com aquela incapacidade, com aquela dor, e gerando aquela bola de neve onde você não consegue quebrar. E aquele paciente nunca melhora, sempre chega com mais dor, e aquela dor já está 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e você não consegue alcançar o objetivo que você quer com ele. Porque você não consegue quebrar essa bola de neve aí, que você vem gerando com ele. Então, partindo de uns conceitos mais profundos, em relação aí a essa nossa questão, a nossa pergunta, por que eu preciso me atualizar se os meus pacientes melhoram? Por que eu preciso me manter atualizado se os meus pacientes melhoram? Então, primeiro eu respondi através de uma analogia, para a gente conseguir entender a importância, né, de se manter atualizado, de usar somente técnicas atualizadas. Então, levei um pouco para a analogia, mas agora eu vou responder um pouco essa pergunta mais a fundo, algumas questões mais profundas em relação a isso, alguns termos mais específicos, que são termos mesmo são conceitos da parte da ciência mesmo, né, da evidência, então, de pesquisas. E respondendo a essa pergunta, vejamos bem, vou explicar o que acontece. Então você pensa lá, se meu paciente melhora, por que eu preciso
estar atualizada, né? Esse é o tema da live, essa é a nossa dúvida aí. Então eu vou tentar explicar aqui o porquê disso, o porquê de você se manter atualizado sim, mesmo se o seu paciente melhora, tá? Então, o que nós fazemos na nossa prática clínica com os nossos pacientes, né, é a chamada observação clínica. Então, nós observamos no nosso paciente o efeito de alguma intervenção. A gente aplica a intervenção e observa o que aconteceu com ele, tá? E vou dar um exemplo. Então, por exemplo, quando você utiliza uma técnica, que essa técnica não é comprovada cientificamente o seu efeito. Por exemplo, kinesiotaping. Então, o kinesiotaping já foi comprovado que ele não gera efeito. Ele não gera efeito nenhum. Não gera efeito para ativar a musculatura, não gera efeito para relaxar a musculatura, não gera efeito para reposicionamento de articulações. Então, o kinesiotaping não gera efeito. Isso já foi provado aqui na evidência, já tem vários estudos provando que ele não gera efeito para nenhuma dessas intervenções aí, nenhuma desses objetivos. Então, ele não tem efeito. Então, vamos dar um exemplo aqui na prática. Aí você vai lá e usa no seu paciente, né? E seu paciente relata, você usa para dor, e seu paciente relata que melhorou. Mas na evidência já disse que não melhora, que não gera esse efeito aí de relaxamento da musculatura, não relaxa a musculatura, não alivia a dor. Né? Então, vejamos. Como eu disse, a primeira coisa que a gente faz na nossa prática clínica é observação clínica. Então, a gente aplicou e depois o paciente chegou relatando melhor. Então, nós observamos somente que ele falou pra gente que teve melhora, né? Só isso que a gente consegue fazer na nossa prática clínica. Quem consegue medir o efeito dessa intervenção, então eu vou medir realmente se essa fitinha gera esse efeito. Quem faz isso? É somente um desenho de estudo, que são os ensaios controlados aleatorizados. Esses desenhos de estudos é somente na pesquisa que a gente consegue medir esses efeitos da intervenção. No nosso exemplo aqui é o kinesiotaping. Então, é somente lá na pesquisa, fazendo um estudo com o desenho de estudo, ensaio controlado aleatorizado, que a gente consegue medir o efeito da intervenção. Isso na nossa observação clínica a gente não consegue medir isso. E por que a gente não consegue medir isso? Porque na nossa prática clínica pode ocorrer, quando a gente aplica as intervenções, a reação, o efeito ali dos confundidores. Então existem confundidores que podem atrapalhar na nossa intervenção e eles que podem gerar o efeito ao invés da nossa intervenção. E como a gente só observa, a gente vai achar que foi a nossa intervenção que gerou esse efeito todo. Mas, na verdade, não foi a nossa intervenção que gerou o efeito proposto. Entendem? E aí você vai pensar, mas meu paciente melhorou? Sim, mas ele pode ter ocorrido? Não. Ocorreu o efeito desses confundidores em cima dele. Um efeito ou vários. Existem 5 confundidores. Eu vou falar aqui bem rapidamente, bem resumido, um pouquinho de cada um desses confundidores, para a gente passar aqui um pouquinho sobre eles, para vocês entenderem mais quais são esses confundidores, tá? Então, o primeiro confundidor que pode atrapalhar aí no efeito da sua intervenção é o chamado, na literatura, a gente chama de paciente bonzinho. Então, o que seria esse paciente bonzinho? É aquele paciente que ele pode relatar para você que melhorou por educação, porque tá vendo que você tá fazendo de tudo para melhorar ele e ele não melhora. Então, ele vai e relata para você, eu melhorei um pouquinho, eu melhorei, hoje eu tô um pouquinho sem dor. Ou seja, aquele paciente que a gente chama de paciente bonzinho, ele não quer te desagradar. Então, ele vai falar que melhorou. Ou até mesmo se ele está recebendo uma outra intervenção. Então, ele está fazendo uma outra intervenção em outro lugar,
ou se ele está tomando algum analgésico, ele está recebendo outra intervenção, mas ele não te contou que está fazendo essas outras intervenções. Então você às vezes pode depositar toda aquela melhora dele na técnica, que a gente está dando o exemplo aqui do kinesiotaping, então você pode jogar toda a melhora dele no kinesiotaping, mas na verdade ele tomou remédio, já vem tomando analgésico, e aí quem melhorou? O kinesiotaping ou o analgésico? Quem aliviou a dor dele? O kinesiotaping ou o analgésico? Entende? Então, a gente já sabe, de acordo com a evidência, que o kinesiotaping não gera esse efeito de alívio de dor. Então, provavelmente quem fez foi o remédio, mas ele não te contou. Ele não te falou que melhorou, que está tomando remédio. Ou até te contou e você às vezes mesmo assim acha que ele melhorou porque você colou a fita colorida nele, tá? Então esse é o nosso primeiro confundidor. Então é um confundidor muito comum na nossa prática clínica, o que a gente não consegue controlar, né? O nosso segundo confundidor, ele é chamado de recuperação natural da doença. Ou seja, é quando aquele paciente ele já tem um bom prognóstico, o prognóstico dele é bom, é favorável, então mesmo se ele não tivesse recebido nenhuma intervenção, as chances dele de melhorar, de aliviar aquela dor é grande, porque ele tem um prognóstico bom de recuperar. Então existem várias doenças, várias disfunções, por exemplo, a gripe, né, um resfriado, que a gente melhora às vezes sem tomar nada, sem fazer nada. Então isso se dá o nome o quê? A gente dá o nome para isso de recuperação natural da doença. A doença tende a se recuperar naturalmente, tá? Então esse também é um dos motivos que pode ter levado ele a relatar uma melhora da dor, mas que você não pode atribuir à colocação das fitas, tá? Porque a gente já sabe aqui na evidência que as fitas não geram esse alívio de dor. Falei que vou falar de 5. Então, o terceiro confundidor, o terceiro efeito dos confundidores que podem estar aí atuando na nossa prática clínica, em cima do nosso caso clínico aqui fictício, né? É o chamado regressão para a média. O que é a regressão para a média? A regressão para a média é um fenômeno estatístico, então ele ocorre não somente nas patologias, nas disfunções, mas ele também está aí na economia, na política, se chama regressão para a média, onde os sintomas das doenças, eles tendem a oscilar. Então eles oscilam lá ao longo do tempo, né? Então eles vão ao máximo de dor, depois eles tendem a descer ao mínimo de dor. Então, eles vão sempre oscilando. Então, isso é comum, é um fenômeno estatístico que ocorre também nas patologias, nas disfunções, nas dores, né? E ele tende a se oscilar, e a pico volta ao mínimo, vai a pico, volta ao mínimo, né? Então, isso pode ser também um confundidor que gerou aí no nosso paciente fictício. Ou seja, ele te procurou quando estava no pico, você colou a fitinha e depois de 2 dias ele tendeu a voltar ali para a média, voltar para o mínimo. Por quê? Isso aí é um fenômeno estatístico, é algo que o corpo dele já ia fazer. Já oscila, os sintomas tendem a oscilar naturalmente, isso já é natural mesmo de qualquer patologia. E a gente vai querer, se a gente não souber, não usar a técnica atualizada, a gente vai achar que aquela melhora foi devido à técnica que nós realizamos com esse paciente, tá? O quarto confundidor é o efeito placebo, o famoso efeito placebo. Então a gente ouve muito falar, né? Porque fulano usou placebo. A gente escuta muito principalmente na utilização de fármacos, né? Então, às vezes, tem até um grande estudo, todo mundo já deve ter ouvido falar nesse estudo, onde eles compararam 2 grupos. Um grupo ele deu um fármaco falso, né, de farinha, e o outro grupo ele deu um fármaco verdadeiro, com a reação ali que eles queriam, de também analgesia, e no final das contas, os 2 grupos melhoraram.
o que recebeu farinha e o que recebeu o remédio que era para aliviar a dor, e os 2 grupos melhoraram, resolveram. Então, o efeito placebo também ocorre na nossa prática clínica. Você ofereceu um tratamento, seu paciente relatar, você ofereceu um tratamento que não gera efeito, né? É o caso do remédio de farinha. Então, você oferece um tratamento sem efeito e no final das contas ele relata melhora. Então, ele vai ter um efeito placebo aí. O efeito placebo, ele sempre está acompanhado de outro confundidor. Então, ele nunca vai estar isoladamente, ele nunca vai aparecer sozinho, tá? Então, junto com o efeito placebo, pode estar junto a regressão para a média, pode estar junto o paciente bonzinho. Então, a gente nunca tem o efeito placebo sozinho na nossa prática clínica. Ele sempre está acompanhado de algum outro confundidor, tá? E o quinto confundidor é o viés de memorização. Só lembrando, gente, faz parte, tá? Da prática baseada em evidência. Então, são dados estatisticamente também, são dados científicos, né? E não é coisa que eles estudaram e conseguiram provar que acontece na nossa prática clínica. Não é algo que eu estou tirando de trás da orelha, não, tá? Então, é tudo, como eu disse, são todos dados embasados cientificamente, tá? Então, o nosso quinto efeito, nosso quinto confundidor, como eu estava comentando, é o viés de memorização. Ele está relacionado com o nosso cognitivo. Então, que nossa memória, o que esse confundidor traz para nós, né? Como ele está relacionado com o cognitivo, ele mostra que a nossa memória, ela tende a ser boa, excelente para eventos extremos. Ou seja, a gente tende a lembrar sempre daquele paciente onde você teve um resultado ótimo e lembrar daquele paciente onde você teve um resultado ruim, um resultado muito ruim. Então, a gente tende a lembrar só dos extremos, do muito bom e do muito ruim. Aqueles no meio do caminho, a gente nunca lembra, a gente tende a esquecer deles. Aí que são aqueles pacientes que nunca melhoram, são aqueles pacientes que passam 1 mês, 2 meses, 3, eles ainda continuam relatando a dor, eles ainda continuam ali naquela disfunção, naquele ciclo ali, naquela bola de neve. Então, ele nunca melhora. E a gente nunca tende a parar para pensar nesses pacientes. A gente tende a achar que a intervenção que eu estou realizando, ela está sendo muito boa, porque a minha memória, ela só lembra dos efeitos extremos. Então, eu só lembro dos momentos bons, dos que eu tive um resultado bom. Então, eu vou continuar usando essas técnicas com os outros pacientes também. Mas aqueles no meio do caminho que não tiveram um resultado bom, a gente tende a esquecer. A nossa memória não tende a ser lembrado, né? A gente não tende a lembrar desses pacientes. Então, é preciso, nesse viés de memorização, a gente precisa colocar na balança. Então, a intervenção que eu estou realizando, com quantos pacientes eu tive resultado? Com quantos pacientes eu não tive resultado? Né? Essa técnica, ela não é eficaz. Ela gera pouco efeito, de acordo com a evidência. Ela gera muito pouco efeito. Então, eu apliquei em quantos pacientes? Eu apliquei em 10. Desses 10, quantos que eu tive um resultado com essa técnica? Só que a gente não consegue isolar muito, né? Porque normalmente a gente não aplica uma técnica só. A gente aplica várias. E quem que consegue controlar esses efeitos? É somente esse desenho de estudo. Os ensaios controlados aleatorizados. Ou as revisões sistemáticas de ensaios controlados aleatorizados. Então, nesses desenhos de estudos que eles vão controlar, eles controlam cada intervenção, controla cada efeito de cada uma e traz para nós ali qual é o real efeito dessa intervenção. Então, é somente assim que a gente controla esses confundidores. Na nossa prática clínica, a gente consegue controlar? Não consegue controlar, porque a gente não aplica somente uma intervenção, a gente aplica várias intervenções. E no final, qual que foi melhor? A gente não sabe, porque aplicou um monte, aí a evidência vem fazendo o quê? Desmembrando.
Então, como eu sei que o kinesiotape não gera efeito? Porque eles já testaram o kinesiotape nesses efeitos, nesses vários efeitos. Então, testaram o kinesiotape isolado para alívio da dor, testaram ele isolado para ativação muscular, testaram ele isolado para posicionamento, reposicionamento de articular. Então, eles testaram isoladamente e mediram o efeito. E quando eles mediram o efeito, qual foi a conclusão? Efeito zero, não gera o efeito que a gente acha que ele gera, entendeu? E aí é através desses estudos que a gente consegue identificar se realmente aquela técnica gera o efeito que nós queremos, se realmente ela vai levar ali no objetivo que nós queremos, no objetivo final com o nosso paciente, né? Então, se a gente usa alguma intervenção, a gente quer um resultado dessa intervenção, a gente quer um efeito dela. Então, não tem muita explicação a gente usar uma técnica que a evidência traz que ela não gera aquele efeito. Porque se ela já não gera aquele efeito, você vai usar ela por perca de tempo. Perca de tempo, perca de confiança do seu paciente. Às vezes você pode aplicar técnicas que vão realmente resolver ali o problema dele, vão direto no objetivo que ele quer, e às vezes você fica perdendo seu tempo com aquelas técnicas que não vão gerar nada disso, tá? E aí sim, através daquele estudo, que ele foi, daquela técnica, que ela foi testada, mediram o efeito dela em um ensaio controlado aleatorizado, um bom ensaio controlado aleatorizado, ainda vem esse detalhe, né? Não é qualquer estudo. Então, comprovaram ali que aquela técnica, ela é eficaz, ela gera o efeito. Então, eu vou usar, eu vou utilizar. Aí, a gente cai lá de novo na nossa analogia. Então, você vai ter o resultado com seu paciente muito mais rápido. Você vai levar ele de avião para a Europa. E não vai ficar lá na caravela tentando chegar na Europa, tendo vários percursos, vários riscos durante o caminho. Então, você vai alcançar o objetivo com mais fluidez. E você vai ter mais clareza em qual técnica utilizar com ele, para poder resolver aquele problema dele, gerar o efeito com ele, tá? E aí a gente pode confiar. Se foi testado em um bom ensaio controlado aleatorizado, você pode confiar nessa técnica, porque eles estudaram, eles conseguiram dividir aquilo pra gente, eles mediram realmente o efeito que aquela técnica tem, que aquela técnica gera. Então a gente pode confiar. Então nós devíamos usar mais a evidência na nossa prática clínica, né? E de acordo com um estudo realizado com fisioterapeutas no estado de São Paulo, né, esse dado é muito interessante. Então, foi feito um estudo, né, uma entrevista com fisioterapeutas lá em São Paulo, se eu não me engano, eu não sei se foi quase 2.000, 2.500 fisioterapeutas, alguma coisa nesse nível aí de participantes. E eles fizeram uma entrevista com eles. Tinham várias perguntas, né? Mas dentre elas ali, essas perguntas, eles perguntavam para os fisioterapeutas se eles achavam importante, se era importante o profissional, o fisioterapeuta, montar um plano de tratamento com base na evidência de alta qualidade metodológica. E 95% desses fisioterapeutas responderam que sim, que acha que é super importante, que é muito importante realizar um plano de tratamento, montar um plano de tratamento para o paciente, embasado ali na evidência de alta qualidade metodológica, 95%. A segunda pergunta era se eles montavam o plano de tratamento embasado na evidência. E desses 95% que responderam que é importante, somente 15% respondeu que montava o plano de tratamento em cima da evidência. Então, 70% desses fisioterapeutas responderam que não montavam o plano de tratamento de acordo com a evidência, não se atualizavam para montar o plano de tratamento dos seus pacientes, né? E a gente
pode até levar esses dados. A gente vê muito, isso é comum, isso aconteceu lá, né? Foi um estudo que foi realizado com profissionais, com fisioterapeutas do estado de São Paulo, mas esses dados nós podemos generalizar para o Brasil. Então, existem cerca de 15% dos profissionais no Brasil que utilizam, que se atualiza para montar um plano de tratamento para o seu paciente. Então, é muito pouco, né? Isso é muito pouco. Então, 70% dos profissionais atendem os seus pacientes somente com a bagagem da graduação. Eles não se atualizam da graduação ou de cursos, né? Mas mesmo quando você faz algum curso, você precisa saber se esse curso também gera o efeito que você quer. Então, eu vou fazer um curso que ele vai, até mesmo o curso das bandagens funcionais. Então, se a gente sabe que a bandagem funcional não gera efeito, você vai fazer o curso disso, para aplicar essa técnica, né? Então, até para fazer um curso, a gente precisa da evidência, a gente precisa saber se aquela técnica, se aquele curso, ele gera o efeito que o curso propõe, que ela propõe, né? Então, eu acho que esse número, né, 70% dos profissionais não utilizarem a evidência, não se atualizarem para montar um plano de tratamento para o seu paciente, eu acho que esse número ele explica muito as insatisfações em relação à nossa profissão. Existem muitos profissionais que estão insatisfeitos, né, que falam que são mal remunerados, que não é reconhecido, que a profissão não é reconhecida, que a profissão não é valorizada, que quer mudar de profissão. Tem muitos profissionais que estão insatisfeitos com a profissão. Mas aí, olhando para esses números, 95% eu acho importante e somente 15% usa a evidência na sua prática clínica, a gente pode concluir que o quê? Se você não oferece o melhor para o seu paciente, como você quer ser mais valorizado e mais reconhecido? Como você quer ter alguma coisa se você não oferece o melhor para ele? Assim fica mais difícil, né? Fica muito difícil a gente querer o melhor, querer ser valorizado, ser reconhecido, mas na hora de você se atualizar, você procrastina, entra na zona de conforto. Então, eu acho que esses números aí, cerca de 70% dos profissionais, dos fisioterapeutas, não montam um plano de tratamento embasado na evidência, explica um pouco essa insatisfação dos profissionais em relação à nossa profissão, né? É até uma conclusão que esse estudo traz também. Deixa eu só dar uma olhada aqui agora nas perguntas. Tem um comentário. Você fica achando que foi através do seu método, mas o paciente ingeriu o medicamento e não te disse. Exatamente, esse é o nosso primeiro efeito do confundidor, né? O nosso primeiro confundidor, que é o paciente bonzinho, né? Então, às vezes foi o remédio que tirou a dor dele, mas aí o remédio tirou a dor, beleza. E o problema que gerou a dor? Você não conseguiu resolver, você não resolveu. Então, a gente precisa ir atrás do problema dessa dor. O remédio tira a dor. Algumas técnicas tiram a dor. Mas e o problema da dor? Você sabe identificar? Você sabe tratar? Então, também é importante a gente olhar o paciente como um todo aí, não só a dor dele e aliviar a dor. Aliviou a dor aqui, agora o remédio faz isso. Aí que vem a diferença da nossa profissão. A gente não só alivia a dor, como a gente trata a dor. A gente trata a dor para ela não voltar mais. Então, se aquele paciente foi em você, aliviou a dor, passou uma semana, ele voltou com a dor, você não resolveu o problema dele, não. Você não usou a melhor intervenção ali para resolver o problema dele, porque a dor voltou. Você amenizou a dor, mas o problema está ali ainda. Então, a gente tem que trabalhar nesse problema, tem que eliminar esse problema para essa dor não voltar mais, né? Tem uma pergunta, então, para que eles se atualizaram? Você está falando da história, do estudo? Eles não se atualizaram. Eles acham que é importante se atualizar. 95% acha que é importante
Eles veem que é preciso o profissional, o fisioterapeuta, se manter atualizado, estar atualizado, mas eles não se atualizam. 70% deles não se atualizam. Aí vem vários, aí depois vem, nesse estudo, vem outras perguntas relacionadas ao motivo que levam eles a não se atualizar. Então tem, dentre elas, né, a prática de leituras mesmo, de inglês, de artigos, não saber a língua inglesa, não saber onde buscar, não saber interpretar, né, a parte dos resultados gráficos. Então, eles vêm descrevendo depois o porquê que eles não se atualizam. E tá dentro dessas várias coisas aí. Dentre elas, o inglês, não saber buscar, interpretar, não saber avaliar se o artigo é bom ou ruim. Então, falta de tempo. Então, a maioria, né, mais da metade respondeu que é a falta de tempo. Não ter tempo para se atualizar. E é um número bem grande, né? Então, a gente deveria colocar mais a evidência na nossa prática clínica, porque a gente gera mais resultados. E fica aí a analogia, né? Vamos à Europa de avião e não de caravela, né? A caravela a gente corre muito risco, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. O recado da live aí de hoje é esse, né? Vou me despedindo aqui dessa live. E como eu disse, né, eu quero que fique com um lembrete. Então, para ter excelência, é preciso oferecer o melhor. Para ter clareza no seu tratamento, a gente precisa sempre estar embasado na evidência. Então, gente, bom, chegamos ao fim de mais um episódio do programa Bom Físio. Eu espero ter contribuído com a prática clínica de vocês. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com algum colega que vocês acham que vai agregar valor também, tá? Um beijo, tchau, tchau!